Bom dia a todos. O conteúdo da nossa aula de hoje é notação musical. É um conteúdo simples, de fácil compreensão, mas é outro daqueles conteúdos que às vezes falta naquela nossa introdução, né? Nos é dado, são 5 linhas. Essas 5 linhas se chamam partitura, se chamam pentagrama, pauta musical. Essa aqui é clave de sol, essa aqui é clave de fá, e funciona desse jeito. E você não sabe por que são 5, por que não 7, por que não 3, e por que linhas, por que, né? Então fica uma coisa que você tem que engolir grosso, né? Tem que engolir. Ninguém te diz muito bem o porquê. Hoje a gente vai dizer, então tem que seja rápido. Eu vou tentar encurtar. Basicamente, notação musical, algumas coisas é preciso que a gente saiba antes. Características do som: altura, intensidade, timbre, duração. A altura é o nome que a gente dá para as afinações, né? Quanto mais agudo, quanto mais para cima, mais agudo; quanto mais para baixo, mais grave. Essa é uma convenção pautada na vocalização, né? A gente entende que subiu foi para o agudo, desceu foi para o grave, porque assim funciona o trato vocal, né? As notas agudas ressoam em cima e as notas graves ressoam embaixo. Como o trato vocal foi um dos primeiros instrumentos e até hoje é o instrumento mais usado, ele dita a regra. Por isso a gente convencionou-se dessa forma, mas é uma convenção que partiu do trato vocal. Intensidade é a força do som, né? O quão forte ele é. A gente tá que erroneamente associa com o volume. Quanto mais alto o volume, mais intenso. Quanto menos volume, menos intenso. Não é uma comparação boa, embora funcione para o entendimento, para um entendimento inicial. Altura, grave e agudo. Intensidade é a força do som, um som forte, um som fraco. Timbre é a identidade do som, é aquele você ouve o som e você sabe aqui instrumento, aqui esse som se identifica, né? Então tem alguém do lado de lá num cômodo com as portas fechadas e você sabe que ele está tocando piano, ou você sabe que ele está tocando violino, ainda que você não veja o violino, ainda que você não tenha visto ainda o piano, né? Isso é o timbre. Ou quando alguém te liga, você sabe perfeitamente com quem você fala, ainda que a pessoa não se identifique, né? Essa é o timbre. E por último, a duração é o mais evidente, é o tempo que esse som persiste durando, persiste soando. É elementar, né? Mas é muito útil. Por quê? Porque são termos que a gente usa na prática o tempo todo. Então, se você vai ingressar numa banda, ou você canta em coro, ou você toca numa orquestra, se você não tem esses termos, se essas definições não lhes são óbvias, se essas definições não estão interiorizadas, você fica sem verbo, né? O vocabulário não te alcança. Então é importante que você tenha essas, embora seja bastante simples e elementar, é importante que você tenha isso claro. A música também vai ter 4 características. A grande maioria da bibliografia vai apontar só 3, né, que é melodia, harmonia e ritmo. Melodia é a organização das notas numa concepção horizontal. Quando você coloca uma notinha do lado da outra, ela conta uma historinha, né? Sei lá, ta ta tari ta ta tari pam param param pam. Pronto, você contou uma historinha, é uma melodia, uma nota depois da outra. Harmonia são notas tocadas simultaneamente, né? Acordes ou cachos harmônicos, né? Sei lá, por exemplo, né? Então, grupinhos, agrupamentos de notas tocadas simultaneamente, isso a gente chama de harmonia. Existe toda uma ciência em volta dela, mas o termo especificamente é só isso. E ritmo é a organização das durações, né? Um som dura mais, outro som dura menos, e como você organiza isso, seja racionalmente, seja intuitivamente, ou a organização das durações e dos silêncios, por exemplo. Isso é um ritmo, né? É como você organiza o som, o silêncio e as durações. Existe o Borromeo Med,
aponta uma quarta, que é o contraponto, né? O contraponto é a sobreposição de melodias, né? Então eu tenho duas pessoas cantando coisas diferentes ao mesmo tempo, e essas melodias diferentes elas casam entre si, e é como eu consigo conciliar melodias de forma que, embora sejam duas unidas, se fazem uma, né? Eu consigo colocar melodias simultâneas de forma tão casadinha, de forma tão unida, que eu deixo de perceber que são coisas diferentes para entender que as duas somadas são uma unidade, que as duas juntas formam um corpo musical só. Isso a gente chama de contraponto. Também poderia se incluir como uma característica da música, já que a harmonia é inclusa, seria textura, né? Textura é a sobreposição de timbres, né? Quando eu sobreponho timbres, eu crio uma malha musical. Isso a gente chama de textura. E daí, no final, se a gente coloca textura, se a gente coloca contraponto, acaba abrindo leque para você colocar várias coisas como sendo uma característica da música. Mas basicamente, de fato, melodia, harmonia e ritmo, eles sintetizam bem. Embora eu ache que o contraponto e a textura somam, né? te leva a entender a música melhor, te leva a entender outros parâmetros que agregam muito e que dão muita identidade para a música. Então é isso aí. Bom, então vamos lá para o conteúdo em si. Notação musical é o tema da aula. Século VI vai surgir um papa chamado Papa Gregório I, ou Papa Gregório Magno, ou Papa Gregório o Grande. Nesse período a igreja vai estar ela vai estar dividida em dois núcleos, né? A igreja ocidental em Roma e a igreja oriental em Constantinopla. E essa igreja distribuída, pulverizada pela Europa, começa a se ver enfraquecida ou muito suscetível à influência da música secular. Então esse Papa vai entender, vai trabalhar na direção de fazer uma unificação musical dessa igreja que se via distribuída pela Europa, né? Para fazer essa unificação musical, o grande problema é escrita, porque como que eu levo orientações, como eu levo um repertório, como que eu padronizo se não há escrita? Como eu escrevo para a igreja do Oriente, estando eu no Ocidente? Como eu garanto essa unidade? Então é necessário uma escrita, e é nessa direção onde ele vai principiar. Ele vai criar um sistema, vai pegar o sistema de afinação já matematizado do Pitágoras e vai, lógico, dados os pequenos e devidos ajustes, ele vai nomear ela no chamado sistema alfabético, chamando uma nota de A, a outra de B, C, D, E, F e G. E vai ter um H aqui que a gente vai explicar. O A corresponde à nota Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá e Sol. E o H? Na verdade, a gente sabe que o Si e o Fá são notas que se conflitam tocadas simultaneamente, chamado de trítono, que a igreja reprovava, inclusive com o adjetivo de diabolos em música. Era uma harmonia que era proibida, não é bem-vinda. E para garantir que o Si não conflite com o Fá, que não haja qualquer erro de execução e porventura toque essas duas juntas, o Si era rebaixado, tocado meio tom abaixo. Portanto, o B não corresponde ao Si natural, mas ao Si bemol. E o Si natural? O Si natural vai ser representado pela letra H. Ela é uma nota de exceção. Quando precisar pôr, então a gente vai colocar essa nota extra aqui, que é o Si H, ou Si natural. Em regra, é o Si bemol que é executado. O Papa Gregório vai de fato ter algum sucesso, vai ser executado escrita uma quantidade enorme de músicas chamadas de canto gregoriano, que tem toda uma identidade melódica, prática do ponto de vista da técnica vocal, e vai principiar a escrita. O canto gregoriano geralmente ele é sempre cantado por vozes masculinas, sempre em uníssono e favorecendo ao texto. O texto é o que importa. Século 9 e 10 vai surgir esse chamado monge Guido d'Arezzo. O monge ele é um regente
de coro infantil, de coro de meninos, e ele vai entender que o sistema alfabético não alcança todos, entendendo que a grande maioria do pessoal não é alfabetizado, portanto, um sistema alfabético não dialoga, não comunica. Então ele vai criar um sistema chamado sistema mnemônico, né, ou sistema fonético, e ele vai pegar uma música chamada Canto a São João, ou Hino a São João, e a partir da inicial de cada verso ele vai tirar as notas musicais, ou ele vai nomear as notas musicais usando a primeira sílaba de cada verso. Utque an laxis resonare fibris mira gestorum famolituorum solve poluti labire atum sante Entendendo aí a origem dessas sílabas tão familiares a nós, né, o monge Guido-Ares vai chegar nas seguintes sílabas: ut, ré, mi, fá, sol e lá. O si, na prática, o si, pela mesma razão que eu expliquei acima, ele vai ser suprimida, e ela sequer está na música. Vocês ouviram a música lá, vocês perceberam que não canta-se. O que se canta é o bendito do Sancte Johannes, que se eu pegar a S de Sancte e de Johannes, embora Johannes seja com J que se escreve, né? Mas a pronúncia, isso pulverizado pela Europa toda, esse Johannes vai acabar grosseiramente sendo reduzido a I ao invés de J. O correto seria SJ. Mas ainda assim, na musiquinha do Hino a São João, o Si é uma nota teórica, ela não está na música. É só para completar a escala de cima. Ut, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Ut, depois de algum tempo, vai aqui, países como Itália ou outros vão tirar o Ut e vão substituir por Dó. O argumento é de que é mais fonético. Aí a origem disso ela é bastante imprecisa, mas basicamente a teoria que se conta é de que havia um nobre chamado Doni, e esse nobre, usando de sua influência, pediu para que se substituísse o Ut por Doni, né? É evidente que todas as sílabas, os fonemas são uma sílaba só e Doni são duas, portanto foi suprimido o Ni e ficado só Dó, Dó de Doni. Alguns países acataram isso, outros não. Você pega a França, por exemplo, usa-se Ut até hoje. O Si depois depois que se flexibiliza e a música ganha uma maior abrangência, o Si incorpora a melodia como execução, principalmente depois que começa a se modular. Excelente. Até aqui a gente soube então de onde surgiu o sistema alfabético, que é usado nos Estados Unidos, é usado na Alemanha, é usado numa série de países esse sistema até hoje. Na própria Inglaterra usa esse sistema até hoje. E países mais latinos usam o sistema do Guido d'Arezzo. Ut, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Muito mais fácil, né? Para uma pessoa que não tem uma instrução, você canta a musiquinha e a sonoridade da nota lhe vem ao ouvido, né? Então, não é tão preciso, mas é uma forma de você ensinar música de forma muito mais prática do que esse daqui, que é mais teórico. Agora, até o Guido d'Arezzo, que a forma de se escrever, até o Papa Gregório, a forma de se escrever era chamada por meio de neumas, onde você tem o canto gregoriano escrito em texto e pontinhos em cima. Então você tem aqui, por exemplo, o canto gregoriano, aqui a melodia, que melodia linda. E você tem pequenos pontinhos escritos assim, e esses pontinhos representam a melodia. Portanto, quanto mais alto o ponto, mais aguda é a nota. E dessa forma traça-se, né, um pontinho em cima de cada sílaba, e dessa forma você tem uma noção
se a melodia sobe, se ela desce. E isso ajuda a lembrar a melodia se você já conhece, mas se você não conhece, ela não diz nada. Mas apesar desse sistema ser totalmente impreciso, ele vai durar muito tempo, muito tempo. Vai surgindo tentativas de tornar isso mais preciso conforme vai passando o tempo. Alguns traquejos da melodia começam a se padronizar, alguns elementos rítmicos repetidos começam a se padronizar em pequenos símbolos, e isso aqui começa a ficar muito truncado de informação, que ao mesmo tempo que ajuda, atrapalha. Até alguém ter a brilhante ideia de dar um nome para essa... De dar um nome não, mas cria-se aqui sobre a pauta... Então, esse risco tudo torto aqui é uma simulação de texto. Mas cria-se uma linha, essa linha vermelha... Eu estou fazendo de azul por razões óbvias, não tenho caneta vermelha, mas essa linha é vermelha e vamos chamar essa linha de Fá. Né? Portanto, todos os desenhos que estiverem sobre a linha Fá serão Fá. O que estiver imediatamente acima é Sol, Lá, Si. O que estiver imediatamente abaixo é Mi, Ré, Dó. Isso ajuda a ter uma noção. Embora o que esteja muito acima, a gente já não tem muita noção. A gente sabe que está mais agudo que Fá, mas não sabe que nota é. O que está muito abaixo também. Mas já ajuda, já que aquilo que está bem próximo ou bem perto de Fá, você tem uma noção mais precisa, né? Você tem uma noção de proximidade. Então, para uma explicação prática, criou-se como uma forma de padronizar, não é certo quem foi que fez isso, mas criou-se uma linha vermelha, chamada de linha Fá. Eu uso o F de Fá em referência ao Papa Gregório. Portanto, a nota que se escreve, vamos pôr mais aqui no meio, a nota que se escreve na linha Fá, evidentemente que vai ser Fá. A nota que se escreve acima, Sol. A nota que se escreve abaixo, Mi. Né? Bom, o que se escreve acima já não tem precisão alguma, mas essas três a gente sabe. Passado o tempo, cria-se uma segunda linha, vou escrever a olho aqui, essa linha era amarela, chamou-se essa linha de linha Dó. Eu uso a letra C em referência também ao Papa Gregório, já que, como sendo um Papa, ele é a autoridade. Portanto, Mi, Fá, Sol, vamos pressupor que essa linha amarela voando aqui seja Lá, Mi, Fá, Sol, Lá. Penduradinha a Dó só pode ser Si, na linha Dó só pode ser Dó e acima de Dó só pode ser Ré. Né? Para não deixar essa daqui voando, criou-se uma linha, essa daqui já com caráter de preenchimento, uma linha preta e uma segunda linha aqui para não deixar flutuando. Portanto, criou-se o chamado tetragrama, usado na igreja por muitos séculos, onde você tem Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó e Ré. Embora aqui tenha ficado curto, entende-se que ela preenche o espaço todo. Aqui é a mesma coisa. Portanto, uma nota no espaço, uma na linha, uma no espaço, uma na linha, uma no espaço, na linha, uma no espaço. Depois de bastante tempo, na medida em que a música instrumental ganha seu espaço, e há de entender que a música instrumental ela tem uma variedade de instrumentos mais agudos, instrumentos mais graves, instrumentos com uma amplitude de alcance maior, né, com uma tessitura mais extensa, as 4 linhas começam a não ser suficientes. Lembrando que isso aqui é feito para a voz humana, principalmente para a voz masculina, né, principalmente para a voz masculina. Não à toa começa em Fá. Em Fá, que basicamente é esse Fá aqui, ó. Então você tem o Dó central, esse aqui é o Fá, que é notado por essa linha aqui. Portanto, a maior parte da notação é referente à voz masculina mesmo, entre barítono e tenor. Vindo aos instrumentos, surge-se então uma quinta linha aqui em cima, e vai chamar essa linha de linha Sol, que eu vou representar pela letra G do Papa Gregório. Portanto, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Vamos lá. Mi, Fá, tá tudo desproporcional, porque eu faço a mão, mas entenda que isso daqui deveria ter tudo o mesmo tamanho. Fá, na linha Sol aqui só pode ser Sol, e sobre Sol só pode ser Lá. O que vem acima disso já volta a não ter precisão.
essas letras aqui, elas vão, com o passar dos anos, elas vão ganhando forma até chegar nas figuras que a gente conhece hoje, sendo o Fá, aquela bonitona daquela clave que a gente conhece, sendo o Sol, aquela bonitona daquela clave que a gente conhece, e sendo o Dó, essa daqui é a mais abstrata de todos, que ainda é o C. Já vi livro falando que isso aqui é um B. Não, não é um B. Ele é uma variação da letra C. Esse daqui, ele é um G até hoje. A clave de Sol ela é a letra G, é uma variação dela. E a clave de Fá é uma variação da linha Fá. Legal. Para a gente encerrar a aula, vamos lá. Vamos ao chamado sistema de endecagrama, ou sistema de 11 linhas. Pouco importa o nome, e ele não é um sistema teórico, ele não funciona na prática. Lembrando do sistema do Guido d'Arezzo, lá das 5 linhas e tal, não é bem o sistema do Guido d'Arezzo, que foi desenvolvido com o tempo. A gente tinha aqui o C no centro, a gente tinha o F aqui no início da pauta e a letra G. Quando vindo os instrumentos musicais, instrumentos notas muito agudas, instrumentos com notas medianas, notas graves, então o resultado é que essa extensão vocal aqui ela não resolve. Vamos para o teclado. Então o Fá é essa nota aqui, o C ou o Dó é esse Dó aqui e o Sol é essa nota aqui. Basicamente aqui é a primeira linha e aqui é a última linha. Tudo isso que vem para cá eu não tenho onde escrever. Então, primeira linha, outra, tudo isso que vem para cá, eu também não tenho onde escrever. São só 5 linhas. E percebeu-se que quando eu coloco mais linha, vai ficando cada vez mais impossível ler isso daqui. Então, o que a gente faz? A gente toma essas aqui como referências e ordena as linhas de acordo com a extensão que nos interessa. Portanto, eu quero escrever para um instrumento agudo, eu pego a clave de Sol aqui, o G, aqui eu já vou escrever ele na notação moderna. Portanto, eu apago entenda, isso aqui é só para você entender de onde veio, de onde partiu, Essa daqui é a nossa clave de Sol, e eu vou escrever a partir daqui, portanto, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Tirando as linhas de baixo, colocando elas para cima, é a solução que eu tenho para poder escrever notas agudas. É evidente que não vou alcançar a infinitude, mas eu já tenho uma forma colocando 3 linhas em cima, já eu meio que sacramento, ou eu consigo reduzir toda a extensão vocal feminina, ou a grande maioria daquilo que é cantado por mulheres. Aqui o Fá, que é a nota mais grave, a gente puxa ela para cá. Vamos colocar aqui, eu vou colocar na notação moderna já o Fá, lembrando que a nota Fá é essa daqui, Fá, aqui o Fá, e as linhas de cima eu escrevo embaixo, eu mantenho 5, mas eu só transito, jogo essas 5 linhas para baixo, e agora eu tenho como escrever para baixo, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol e Fá. Vamos para o teclado, vamos ver se ajuda. Colocando as 5 linhas, o Fá aqui, que antes eu tinha como escrever só até o Lá, agora eu tenho como escrever ele até aqui, ó. Eu consigo escrever até aqui. Lógico, ainda tem muito para baixo para onde escrever, mas já me ajuda, Eu tenho mais notas. Antes essa aqui era mais grave, agora a mais grave que eu consigo escrever é essa. O agudo é a mesma coisa, eu consigo avançar bem mais. Qual que é o propósito? Geralmente os instrumentos não têm uma extensão tão grande. Então, para mulheres, sopranos, mezzos, eu vou sempre usar a clave de Sol. Essas 5 linhas, embora seja pouco, eu consigo escrever 9 notas. 9 teoricamente. Teoricamente, eu consigo escrever 11, Uma nesse primeiro espaço, 2. Nossa, eu fico tremendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 notas precisamente. Aqui é a mesma coisa. Essas 11 notas dá para escrever quase toda a extensão de uma soprano, quase toda a extensão de uma mezzo,
uma parte considerável da extensão da contralto, embora a clave mais adequada para contralto seja a clave de dó mesmo, do jeitinho que está aqui. Flautas, clarinetes, oboé. O clarinete tem uma extensão grande para o grave, mas a clave de sol escreve bem. Aqui eu escrevo bem para violoncelo, escrevo bem para alaúde, para violão deveria ser essa clave e não a de sol. Baixos, barítonos e mesmo tenores eu consigo escrever bastante bem na clave de Fá. Se for necessário escrever notas que já acabou, por exemplo, você quer escrever Sol, mas eu quero escrever um Fá que está para baixo, então coloca-se linhas assim, chamadas de linhas complementares, né? Então eu preciso escrever esse Dó aqui, sei lá, vamos contar Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Então nesse caso eu coloco uma linha complementar, porque ela complementa a partitura. Só na medida do que é necessário. Precisei de colocar linhas para representar notas que estão muito abaixo ou muito acima, então eu coloco pontualmente as linhas complementares. Tá bom? E é isso aí, essa daqui é a origem do pentagrama, a origem das claves musicais e da ciência ou da lógica que nos leva a entender que as notas musicais são escritas nas linhas e nos espaços. Fica faltando então falar de ritmo, de duração e é isso aí, a parte inicial está dada. Bom, tratando da bibliografia, mais uma vez, essa aqui é a bibliografia que eu usei. Esse livro aqui, referente, é um livro bem simplesinho, fala bem pouco, mas ele tem bastante ilustração, ensina bastante, é para quem quer saber de música antiga, de canto gregoriano, de notação neumática ou da origem da pauta. É o livro mais consistente. Depois a gente vem a história da música concisa, fala bem pouquinho, como o próprio nome diz, é concisa, né? Ele abarca toda a música ocidental. É um livro fininho, mas é um bom livro para quem quer ter uma noção. Teoria musical, esse aqui é o livro mais consistente, mas ele vai abordar a parte da teoria. E esse aqui é o livro mais robusto, mas como eu já falei na aula anterior, ele pressupõe que você sabe muita coisa. Então, praticamente, você tem que cursar a história da música para depois vir para ele e entender o que ele diz. Ou você tem que cursar um bom curso de teoria musical para poder vir para esse livro aqui. Senão, você não entende nada. Mas são boas bibliografias.